Olá pessoal, tudo bem? Começando o Pod Silo, legal que você esteja aqui hoje para entrevistar um personagem do futebol que não ficou só no futebol, depois da carreira dele. O apelido virou até sobrenome desse escritor, é o Mário Aranha. Aranha, você vai saber quem é, o goleiro de grandes clubes do futebol brasileiro. Aranha, é um prazer imenso recebê-lo aqui, tudo bem? Tudo jóia, digo mesmo, o prazer é meu, né? A gente sempre sonha em estar participando, jogando em grandes clássicos, em grandes estádios, e também ser entrevistado, conversando com grandes personagens do futebol, como é o seu caso também. Então, para mim, é um motivo de muita satisfação. Obrigado, Aranha. A gente se encontrou algumas vezes ali, mas é naquela coisa, né? Você no campo lá, concentrado, a gente tentando fazer o nosso trabalho, a imprensa, às vezes, cutucando um pouquinho, mas faz parte do show, né? 18 anos de carreira profissional. Começou onde? A gente sabe que você apareceu na Ponte Preta, mas Sim. Começou a batalha antes, né? Você é de Minas? Sim, de Pouso Alegre. Sul de Minas. A minha carreira, ela sempre foi pautada por barreiras, por dificuldades, sabe? Então, porque eu sou de uma geração, eu nasci em 80, né? Então, nessa época minha, era muito mais forte do que hoje. Esse aspecto que o negro não serve para jogar no gol, ele não é confiável, o goleiro preto não vinga. A verdade, a frase era essa, goleiro preto não vinga. Por causa do Barbosa na Copa de 50. Por causa do Barbosa, mas na verdade é por causa do racismo que eles precisavam achar culpados na Copa de 50. Então só os jogadores negros, tanto os de linhas quanto o Barbosa, foram penalizados, culpados. Só que a imagem que se tem da derrota da Copa de 50 é do Barbosa tomando gol. Então para ele ficou muito mais pesado, né? E de lá para cá isso serviu como desculpa, e até hoje é só olhar para o Campeonato Brasileiro de hoje, a quantidade de goleiros negros que tem, né? Então você sempre tem que provar mais, e quando você está jogando como titular, a paciência é menor, né? O erro custa muito mais caro do que para outros, assim. Então eu só estou falando isso para dar um contexto do início da minha carreira, que eu tive muita dificuldade de sair de Pouso Alegre para uma categoria de base, porque se o goleiro não vinga, o preto não vinga, para que a gente vai dar oportunidade para ele no time, né? Mas aí eu fui lá, consegui sair, e profissionalmente eu chego no Palmeirinho de Porto Ferreira, mas passei por vários clubes do interior de São Paulo, né, na base. E aí eu chego em Porto Ferreira, me profissionalizo, é o meu primeiro time profissional, o Palmeirinho de Porto Ferreira. E você sempre quis ser goleiro, e o quanto essa barreira te deu força para seguir adiante, para quebrar essa barreira cruel do racismo? Eu queria ser um esportista, eu sabia que eu levava jeito para praticar esporte, né? Sempre tive uma boa coordenação, sempre fui muito ativo, e eu morava numa situação que as pessoas falam, humildade e pobreza são coisas diferentes, assim, né? Tem gente que é pobre e não é humilde, tem gente que é rico e é muito humilde. Então eu venho de uma estrutura muito pobre, de uma família pobre, da periferia, e a gente dependia de ajuda das pessoas e do trabalho da minha mãe, que era muito difícil, porque minha mãe trabalhava como empregada doméstica, como se diz, e ela saía de manhãzinha, voltava à noite, ganhava às vezes menos que um salário, era muita dificuldade, e eu tinha que achar um meio de mudar isso. Eu queria mudar de vida, eu queria ter uma casa mais confortável, ter roupas que não fosse ganhada de alguém, eu queria... E aí eu comecei a praticar tudo quanto é esporte. Eu imaginava que meu futuro, meu caminho seria no esporte. E aí eu jogava futebol, jogava basquete, jogava vôlei, handebol, tudo. Atletismo, eu fiz de tudo. Eu falei, alguma coisa vai dar, né? E jogava na linha, jogava no gol. E quando foi afunilando, as oportunidades começaram a aparecer no gol, porque, principalmente na minha época, hoje não, mas na minha época, quase ninguém queria jogar no gol. Ninguém queria ser goleiro, todo mundo queria ser atacante, meio de campo, né? Ninguém queria jogar no gol. E aí sempre tinha vaga para goleiro. E aí eu fui firmando no gol cada vez mais, as portas foram se abrindo, mesmo com as dificuldades foram se abrindo. Legal. E você, profissionalizado lá em Porto Ferreira, teve a chance de aparecer para o mundo da bola na Ponte Preta, que é um time de escola de goleiros, de Carlos, de Valdir Pérez, enfim, de Moacir, bem antes, de Luiz Henrique, que depois parou, e por aí, se a gente for citar, são vários, tem o Lauro também. Como é que foi essa chegada, como é que foi esse seu trabalho? Você jogou 2 vezes na Ponte.
Duas, Sim. né? A primeira vez e você conseguiu esse destaque, né? Quando eu chego na Ponte em 2004, tinha o Lauro como goleiro, tinha acabado de fazer gol contra o Flamengo, né? Tinha feito uma história bacana, e eu chego para ser um reserva do Lauro, e fico ali, contratinho de 1 ano, somente, até era como se fosse uma avaliação, né? Que eu vinha da 4ª divisão do Campeonato Paulista, e para uma primeira de brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, então eu estava meio que de observação. E durante o ano eu fui fazendo amistosos, jogos treinos, treinando, viajando com o clube. Fiz uma partida no Brasileiro contra o Atlético Paranaense, e aí o pessoal falou, pô, tá aí um bom reserva, legal, para ficar na reserva, não precisamos gastar trazendo outro, vai esse mesmo. Renovei mais 1 ano, fiquei na reserva também, aí o Lauro foi pro Cruzeiro, chegou o Jean, que jogava no Guarani. Eu fui tendo paciência e trabalhando, porque eu sabia que a confiança em cima de mim demoraria mais do que o normal, né, para ter a confiança de colocar. Então eu fui aos poucos ganhando a confiança do torcedor, da imprensa, né, e isso aí demorou até eu virar titular na Ponte Preta e chegar à final do Paulista, né, em 2008. Depois, eu acho que, se eu não me engano, depois de 37, 40 anos que a Ponte não ia para a final. Daí a gente foi para a final, fui melhor goleiro do Campeonato Paulista. Aí, falar, bom, serve para jogar na Ponte. Esse aí, tá bom, é um bom goleiro, joga na Ponte. Quem te deu a chance no time como titular? Nossa, na época eu já estava como titular, né? E entrou o Sérgio Guedes, que assumiu durante o final do campeonato da Série B. O Sérgio Guedes assumiu e a gente concluiu, e no Campeonato Paulista já era o Sérgio Guedes, o treinador, e ele só manteve, né? Me manteve na posição, no time. E não é pouca coisa, né? Porque é um goleiro, um ex-goleiro, mantendo um goleiro. Quer dizer, o cara Sim. conhecia do que ele estava fazendo. Sim, e um dos ídolos da Ponte Preta também, né? Jogou na Ponte também. Então foi muito importante para mim, aquele momento, assim, para afirmar, para mostrar. E aí eu tive que me formatar como goleiro para que as pessoas acreditassem que eu, mesmo sendo negro, eu poderia ter competência para jogar. E aí eu comecei a inspirar em alguns goleiros. Quais? O Dida, por exemplo, era sempre um cara, não digo nos bastidores, mas diante das câmeras e no jogo, era um cara sempre frio, um cara calado, sério. E eu entendia que aquilo passava confiança, credibilidade. O adversário respeitava o Dida e os colegas de clubes confiavam nele, né? Falavam, pô, é um cara sério que tá ali. E aí eu falei, pô, vou me inspirar nesse cara aí, né? E aí depois eu comecei a olhar, pô, eu sou de 80, então com 14 anos, que é quando você entende o que é o futebol, o Brasil foi tetracampeão com o Taffarel, né? E aí todo mundo falava que o Taffarel não caía à toa, o Taffarel não era escandaloso. Então eu fui juntando um pouquinho de cada um e fui montando o Aranha para trilhar um caminho, porque eu sabia que um erro meu custaria mais caro. Então eu precisava que o Aranha fosse um personagem forte, para que as pessoas não viessem me contestar. Como é que é lidar com isso? Além de ter esse treino exaustivo e esse desafio, que ser goleiro é um grande desafio, porque você tem 10 querendo vencer você. Sim. Né? Como é que é lidar com isso? Olha, eu ainda tenho que me preocupar que essa falha não aconteça, porque senão eu serei cobrado 2 vezes. É muito difícil. Uma coisa que não se falava até pouco tempo e agora está se tornando mais comum, ainda bem, que é a saúde mental do atleta, né? As pessoas esquecem que não é preparar só o corpo, só o físico, né? O mental conta muito. Então eu tinha que ter um mental muito forte, né? Que eu baseei ele em cima das minhas necessidades, do meu propósito, que me fez sair de Pouso Alegre. Então eu não me permitia treinar menos ou treinar mais do que me pediam. Eu sempre fui muito respeitoso com todos os treinadores, professores. Se ele falasse que era 5 voltas, eu não pedia para fazer 4, não pedia para fazer 6. Né? Era 5, é porque ele estudou, ele sabe que o melhor é 5, então eu vou fazer 5. E isso me fortaleceu mentalmente, porque quando eu chegava no jogo eu sabia que eu estava preparado para aquilo, né? E sabia que não poderia errar, mas eu estava preparado para poder jogar, né? Legal. Atlético Mineiro também, você teve uma passagem legal, né? Sim, foi durante um bom tempo muito legal, né? Da minha chegada, muito boa, foi bem legal, uma identificação rápida com o torcedor, né? E aí depois chegou o Vanderlei Luxemburgo com outras ideias, com outros nomes,
mas acabei permanecendo, renovando o contrato, fui campeão mineiro, fizemos uma boa campanha na Copa do Brasil. Já no Brasileiro, a equipe já não foi tão bem, ela brigou para não cair, né? E eu já não era mais o goleiro titular, eu não tinha a preferência do Vanderlei. O Vanderlei trouxe outros goleiros, né? Trouxe o Marcelo, trouxe o Fábio Costa. Então estava bem claro que eu não seria o goleiro titular dele, né? E então eu joguei muito pouco no Brasileiro, o time na zona de rebaixamento. E isso aí, de alguma forma, acabou gerando um estresse com o torcedor, porque o time está rebaixado, não presta ninguém, né? Se o que está jogando não está bom, imagina o reserva, menos ainda, né? E aí eu acabei jogando algumas partidas contra o Santos, porque o Fábio Costa não poderia jogar. E, se eu não me engano, na penúltima rodada do Brasileiro, se o Atlético Mineiro empatasse, seria rebaixado para a Série B. E eu acabei jogando. Eu peguei essa bomba, fui lá, joguei, deu tudo certo, a gente venceu o jogo, escapamos do rebaixamento. Na partida seguinte eu já voltei para a reserva de novo. Nesse jogo eu estava na reserva, o Renan Ribeiro saiu, eu entrei, fiz o jogo, e no outro jogo já voltei para a reserva de novo. E meu contrato acabava, eu entendia que meu espaço já não estava mais ali, ninguém me procurou para renovar no Atlético Mineiro, e eu acabei indo embora, e aí apareceu a oportunidade de ir pro Santos, né? E você chegou a falar com o Luxemburgo por isso? Sobre isso? Algumas vezes, sabe? Mas ele é um cara que estava acostumado, até então, a trabalhar com grandes nomes, montar grandes equipes, né? E eu costumo dizer que eu era o cara que quebrava pedra, né? Então, eu participei da reconstrução do Atlético Mineiro para um Atlético vencedor, e quando o negócio começou a andar, aí já não era mais o meu lugar ali. Saí, e no Santos, construindo também, e eu fui lá, participei desse momento bom do Santos, no Palmeiras, mesma coisa, né? Então, não tinha muito argumento, não tinha muito o que conversar com o Vanderlei sobre isso, porque da mesma forma que eu não pergunto porque me colocavam para jogar, eu também não perguntava porque estavam me tirando. Você ficou magoado com isso? Olha, não, com a reserva não. Sempre fui muito profissional, sempre entendi tudo. É escolha, né? Muitas vezes a pessoa fala, é disputa por posição. Não, não tem disputa, não. O treinador sabe quem ele quer pôr para jogar e ponto, né? Mas da forma que as coisas aconteceram, né? Eu fiquei com uma boa parte da culpa da campanha ruim do Atlético Mineiro sem ser o goleiro titular, sem estar jogando, né? E eu ficava aquecendo, alongando do lado do torcedor na arquibancada ali, e aí o torcedor insatisfeito com o time perdendo ficava xingando quem estava mais próximo, que estava ouvindo ali, né? Então isso aí que me chateou, porque até então eu tinha uma história legal no Atlético Mineiro. Eu subia para aquecer, tinha 50 mil pessoas gritando meu nome, né? Eu ia no shopping, tinha problema no shopping, para andar no shopping, era um cara querido, até vinha essa campanha ruim no Brasileiro. Mágoa com o Luxemburgo você tem? Não. Ele fez as escolhas que ele achava melhor para ele, né? E como eu falei, eu sempre fui profissional, sempre respeitei as decisões, mesmo que me prejudicassem, né? Durante o tempo que eu tive com o Vanderlei no Atlético Mineiro, eu recebi outras propostas, né? Muito boas, inclusive do Santos, né? Antes, e eu falei com ele e com o clube não fui liberado para ir para outro clube. Então eu não era o titular, mas também o pessoal não abria a mão, porque sabia que na hora que o bicho pegasse, não. Se der errado o que a gente tá pensando, coloca esse cara aqui que ele vai lá e segura a onda, né? Porque eu não era um goleiro de defesas espetaculares, que aparecia muito, mas também eu era um cara que não errava. Regular, né? Era um cara muito regular. Por isso eu fui o melhor goleiro do Campeonato Paulista de 2008, 2017. 2008 eu disputei com o Fábio Costa, Rogério Ceni e Marcos. E tinha o Felipe no Corinthians. E eu fui o melhor goleiro do campeonato, porque eu sempre fui regular, né? Então, isso aí no final do campeonato conta muito. Os times são rebaixados por 1 ponto, 2 pontos. E aí, se você começa a analisar friamente a sequência dos jogos, o goleiro falhou num jogo que estava 1-0, foi 1-1, perdeu 2 pontos. Tava 0-0, o goleiro falhou, perdeu 3 pontos, perdeu 1 ponto. No final é rebaixado ou perde uma classificação por uma falha boba do goleiro, né? Então eu sempre me preocupei nisso. Posso não ser o cara espetacular de ficar forçando defesa, porque forçaram muito depois que veio o Cartola. Muito goleiro começou a se aproveitar disso. Bola que era simples, começou a atrasar a passada para espalmar, para defender bola.
né, passou uma ponta, eu sempre fui fazendo a minha com muita seriedade. Você sempre foi muito discreto, né, Aranha? Foi o caminho que eu escolhi, porque eu sabia que eu não poderia também passar do ponto de ser um cara legal, porque eu corria contra toda essa linha de pensamento do goleiro negro, então eu tinha que... E eu falei, pô, o Dida venceu sendo assim? O Wagner do Botafogo também, você nunca vê entrevista, o cara... Eu falei, cara, o Edinho, eu falei, então eu vou nessa linha aqui. Né? Eu não tinha outra forma de ser, a não ser do jeito que eu era, sério, profissional, né? Sua passagem no Santos foi uma passagem grande e boa, né? Nossa, sim, mas um pouco trágica no final. Foi né? ruim no final. Foi muito bonito. Eu lembro que quando a gente teve que sair de Santos para se mudar, minha família chorou bastante, eu chorei, a gente não queria sair de Santos, né? Porque estava tudo bem pra gente. Eu estava há 4 anos, participei daquele momento mágico do Santos novamente. Eu tinha mais de 100 jogos no Santos, estava indo tudo muito bem. Só que aí o Santos pegou uma maré grande de financeira, de momento ruim, e eu estava há muitos meses sem receber, muitos mesmo. Quantos? Eu acho que 6 meses. No total, acho que chegou a dar 8, no total. Mas na época eram 5, 6 meses, sem receber nada, nem um centavo. E eu comecei a vender algumas coisas minhas para fazer, mas até aí tudo bem. Porque era um clube que estava no meu coração já, eu estava feliz demais jogando no Santos, sabe? Era muito prazeroso para mim, era muito bom. E só que o problema não foi o salário. Só que você imagina que se você está trabalhando numa empresa, eu falo, olha, você está com salários atrasados, passando uma dificuldade, mas fala, não, daqui a pouco as coisas vão melhorar, né? E aí eles me chamaram, e o Anderson, que era o treinador, ele queria um outro goleiro, ele queria trazer, e eu fui avisado disso, nós vamos trazer outro goleiro, vou trazer outro goleiro. Eu falei, pô, tô com o salário atrasado, vão trazer outro goleiro, estavam até falando de trazer o Jefferson na TV, e eu fui ficando assim, e aí falei, pô, tá bom, mas meu contrato vai vencer. Vamos renovar mais um ano, pelo menos para eu ter a chance de receber no ano que vem, para eu ter mais tempo para brigar pela posição, porque quando você contrata o cara para jogar, o cara chega, joga, você precisa de um tempo para você, se o cara não for bem, você retoma de novo. Então eu queria estender meu contrato mais um tempo no Santos, né? Ou então uma palavra de, não, Aranha, a fase tá ruim, mas nós estamos com você, né? Ou então, por exemplo, eles falavam, sem previsão de pagamento. Então foi uma junção de coisas que eu procurei a diretoria umas 2, 3 vezes para tentar achar alguma forma de continuar o trabalho. Não tive sucesso, eles mantiveram a posição de trazer outro goleiro, né, de não renovar meu contrato, de não ter previsão de pagamento. Tanto que numa dessas reuniões, eu pedi para o Léo estar presente, o Léo estava comigo. Nessa reunião, eu já tinha até entrado na justiça para poder procurar um outro lugar para eu trabalhar, e marcamos uma outra reunião, eu me apresentei no clube, e fui lá falar com o presidente novo que tinha chegado, com o pessoal, o Léo estava sentado na mesa, o pessoal da diretoria, e eu falei, cara, vamos achar uma forma, eu não quero ir embora, eu não tenho time para ir, não procurei, eu não tenho intenção nenhuma, quero ficar, mas desse jeito que tá, nesse cenário que tá, não tem como. Aí falou, mas você já entrou com uma ação. Eu falei, eu entrei com uma ação, mas eu posso sair daqui agora, ir lá e retirar. Mas aí a torcida vai te vaiar. Eu falei, eu não estou preocupado com a vaia da torcida. Se eu não jogar bem, o torcedor vai me vaiar. Se eu não for bem, o torcedor vai me vaiar. Agora, se eu for bem, se eu continuar fazendo o que eu venho fazendo o meu trabalho honestamente, jogando direitinho, não tem por que o torcedor ficar no meu pé. Eu não estou brigando aqui para ir para uma situação melhor. A minha briga é para permanecer no Santos. Só que eu fui meio que espremido, né? Empurrado para poder sair. E aí eu saí do Santos. Como falei, minha família ficou muito triste, porque não teve jeito, saí. E aí apareceu um amigo meu que eu conheci na época da Ponte Preta. Ele era da base da Ponte Preta, aí veio treinar com o Estevão Soares no profissional. E eu dava moral para ele e tal, e a gente virou amigo. E quando eu saí, ele me ligou e falou, pô, Aranha, saiu do Santos. Aí expliquei pra ele, falou, pô, que triste, mas eu conheço o pessoal lá no Palmeiras, você me autoriza a ligar pra eles?
chama Souza Gutenberg, esse menino, virou empresário. Ele falou, você me autoriza a ligar? Eu falei, eu tô sem nada. liga. Lógico. E aí, mas assim, sabe quando você fala liga, mas... E aí, não deu 15 minutos, ele me retorna a ligação. Falou, o pessoal interessou, quer conversar, quem sabe dá certo. Aí marcou a reunião, a gente foi lá, resolveu, e aí eu acabei indo pro Palmeiras. E aí o pessoal já começou a falar que eu saí por causa de dinheiro do Santos para ir pro Palmeiras, para ganhar mais. E aí depois, você foi muito burro ter saído do Santos e ir pro Palmeiras. A situação do Santos não teve nada a ver com a situação do Palmeiras. Né? O Santos te pagou? Depois a gente fez aqueles acordos do futebol, né? Você não recebe o que tem que receber e parcela num montão de vezes. Mas do combinado, do acordo que foi feito, eu recebi. E o Santos era um time que você já falou aí, que tinha entrado no teu coração já. Já Sim, tinha conquistado 4 anos. E a família já estava adorando a cidade e tudo. Sim, eu conhecia todos os funcionários, conheço. Quando eu chego lá no CT do Santos, que eu evito de ir, né? Eu não sou aqueles caras, eu tenho medo de ser inconveniente, sabe? Mas a última vez que eu fui foi um motivo triste, né? Que foi a morte do rei, né? No velório do Pelé, eu fui. E aí tive um tempo, acabei indo no CT, reencontrando todo mundo, sabe? Foi um momento muito feliz para mim. Mas é isso. O futebol, às vezes, na maioria das vezes, não é o que parece, né? Tem um empresário que correu comigo muito tempo, o Niquinho, que dizia: a maior verdade do futebol é que é tudo mentira. E é isso. E é mesmo? Com certeza. Eu estava escrevendo um livro um tempo atrás que chamava Os Dois Lados da Bola. Eu comecei pelo título. Os dois lados da bola. Tem o que a pessoa enxerga, aquilo que a gente quer mostrar para eles, e tem a realidade, o outro lado dos bastidores, né? Então é isso. Futebol, na realidade, é uma grande mentira, né? Para mim. Do que você viveu, que a gente não viu. É. O que dá para falar? Esse caso do Santos mesmo. As pessoas não sabiam, né? Tem muitas outras situações. Por exemplo, eu já fui dispensado de clube e não tinha empresário, nada, fui dispensado. E uma semana depois me liga o empresário. Em casa não tinha nem telefone. Eu dava o número de um orelhão, telefone público, ficava em frente aonde eu morava. E aí, quando tocava lá, alguém atendia, às vezes corria em casa, telefone para você. E aí eu fui atender, o telefone era o empresário. Eu nunca tinha tido empresário, nunca nem pensava nisso. E aí ele falou, se apresentou e falou, Evaristo, lá, não, o ex-jogador era um outro empresário, queria me empresariar. Eu falei, mas da onde você me viu? Ele falou, não, professor tal, que me indicou. Eu falei, mas ele me dispensou semana passada? Como que ele me indica para o empresário? Ele falou assim, eu não queria tocar nesse assunto, mas se você quiser saber, eu te falo. Eu falei, não, eu quero saber. Eu fiquei com medo de ser esses caras, né, faz, não é pedofilia, como é que se diz? Porque tem muita coisa prostituição no futebol, né? Tráfico humano, isso tem muito no futebol também, né? A pessoa pega uma pessoa longe, desfavorecida financeiramente, traz com a promessa de ser jogador, de arrumar clube, e aí só Deus sabe o que vai acontecer. Mas tem muita coisa pesada assim no futebol, né? Principalmente quanto mais distante, mais pobre, você fica mais à mercê de vagabundagem, empresários charlatões, né? A gente cansei de ver jogadores vindo de longe, né, e acabar indo para prostituição, né, e depois nem virou jogador, né, se envolver nas drogas, porque não é esse glamour que a galera vê na televisão. Por isso que eu falo que a grande verdade é tudo mentira, esse cara falava. Mas enfim, ele falou para mim que... Isso, desculpa, não queria te interromper, daqui a pouco a gente fala da ligação. Essa história do tráfico humano, você viveu isso, você viu isso aqui em clubes de São Paulo? Todo mundo viu isso no futebol. Você pode ignorar, fingir que não vê, mas sabe, todo mundo sabe. Se você conversar nos bastidores do futebol, você vai descobrir o que teve de pedofilia nas categorias de base, de jogadores que estão ali naquele momento para subir para o profissional, mas não tem um contrato profissional, ou tem um contrato profissional, mas ganha salário mínimo e não recebe, acaba entrando no meio da prostituição, né? Isso aí é fato no futebol, a galera sabe disso. Ninguém gosta de falar porque você se coloca nessa condição também, entende? Eu não ligo, não me importo com isso, mas sou muito maduro, muito consciente nisso daí,
e a minha luta faz com que eu me posicione em certas situações, mas, por exemplo, eu vim aqui falar que muitos jogadores acabam se prostituindo nesse momento no final da adolescência para a fase adulta ali, que é mais crítica, para ter um tênis, perfume, dinheiro para mandar para casa, para poder passar um mês no clube. Isso aí sempre existiu, sabe? Então eu posso falar com tranquilidade sobre isso aí, que existiu. E isso é o quê? O treinador? De tudo. Diretor, treinador, empresário, tem de tudo. Jogadores também, né? Porque são seres humanos, né? Então o ser humano é complicado, né? Cada um sabe o seu limite, cada um tem seu preço, cada um tem sua história de vida, né? Então isso aí sempre foi uma coisa muito presente no meio do futebol, né? Principalmente de abuso, né? Não só físico, sexual, mas psicológico também, né? De estrutura também, assim. O que eu tô falando é qualquer um dá uma procurada na internet, dá um Google, você vai ver um monte de matéria sobre isso. É que não é interessante ver, né? Não é interessante. Ninguém quer ver. É o tipo de coisa que as pessoas não querem ver. E nem denunciar também, né? As pessoas ficam com medo, né? Hoje, com a internet, com acesso, as coisas têm se encaixado, mas ainda acaba acontecendo algumas situações, né? Mas um tempo atrás, sem a força da internet, tinha os smartphones, tinha as redes sociais, que era só no boca a boca, no máximo um telefone, não tinha nem como filmar, acontecia muita coisa, muita coisa. Até por isso, muitos clubes começaram a levar a categoria de base para ser treinamento isolado, para que esses jovens atletas não tivessem contato com o mundo exterior, né? Que evitaria um monte de problema, né? Então, isso sempre foi presente. Caramba. Bom, voltando, desculpa verter aí. Aí o empresário te ligou. Sim, e aí ele disse que o treinador ligou para ele e disse, olha, eu tô com um problema sério aqui. Tô com 3 goleiros pretos e os diretores não querem que os caras estejam aqui. Ele não quer goleiro negro aqui, falou para dar um fim nesse cara, para dispensar. Só que, pô, esse Aranha eu gostei dele, eu acho ele um menino humilde, ele é batalhador, eu acho que ele tem condição, se cuidar dele, eu acho que ele vai longe. Então eu queria que você desse uma atenção para ele. Aí passou o contato e esse empresário me ligou e passou a me dar um suporte, né? E ele me levou para o América de Rio Preto. Hoje seria chamado de sub-20, né? Mas na época era juniores. E eu fiquei lá uns 6 meses no América, só treinando. Fiquei um tempão treinando com os japoneses. Era eu e mais os 23 japoneses. Eu vou enlouquecer aqui, porque imagina uma semana sem conversar com ninguém, sem entender nada. Eu falei, eu vou enlouquecer nesse lugar aqui. Mas teve essa situação que eu fui dispensado por causa de cor. Teve uma outra situação que eu vim... Que clube que foi? É difícil você... Em relação ao racismo, tem certas coisas que é difícil eu não posso falar, porque eu sei que depois eu vou ter que provar. E como que eu vou provar? Ainda mais naquela época. Um orelhão, né? Na frente da casa. Não tem como. Até mesmo já aconteceu de eu fazer um jogo treino, um amistoso, e o presidente do clube tá presente, e eu fui... Era um time profissional contra um time amador, né? Até da minha cidade, da escolinha que eu tava. E eu fui o melhor em campo disparado, porque o time foi bombardeado. E quando acabou o jogo treino, tinha uns diretores assim, e eu tava passando, e o presidente falou assim, gostei, hein? Pega muito, meu coração já se aqueceu. Mas logo depois ele já disse, pena que é crioulo. Caramba. Então, assim, eu sabia que era um caminho muito mais difícil, né? Então eu passei por muitas situações que eu posso contar aqui, muitas histórias mesmo, só que provar que é o grande problema, né? Eu tive a felicidade, né, de conseguir provar no caso do Grêmio, né? Ninguém queria filmar, eu pedia para os câmeras, cara, vocês estão filmando isso, ninguém falava nada, ninguém virava. Se não tivesse aquela imagem lá, eu seria como todos os outros negros que tentaram se posicionar, o agitador, o encrenqueiro, foi o que tentaram transformar o Aranha, né? Naquele jogo lá, Santos e Grêmio, lá na Arena. Foi na Arena, né? Lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que inclusive vivendo Sim, muito drama triste. terrível.
Como é que foi aquilo para você? Você conversava com os câmeras ali para gravar a menina, gravar Não, a torcida? Eu não tinha condição nenhuma de enxergar a garota. O que eu entendia é um volume gigante que estava no estádio, de som de macaco, e quando eu ia bater o tiro de meta, eram muitos xingamentos que você acaba ouvindo um ou outro, mas era muita gente no estádio fazendo. Não tinha como no estádio cheio, cantando, eu ouvir alguém me chamar de macaco ou fazer um som de macaco, mas era muita gente fazendo. E eu sempre fui militante, sempre tive presente, sempre batalhei por isso. As pessoas acham que foi depois do episódio do Grêmio. Não, hoje eu devo ter mais ou menos uns 25 anos de militância, né? Mas, enfim, eu percebi que estava tendo, e aí eu pedi, vocês estão filmando? Porque eu precisava de uma prova, antes de tomar qualquer posição, né? E ninguém falava nada. E aí, quando eu saio do campo, no final do jogo, pela maneira que os repórteres vieram falar comigo, eu falei, bom, então tem prova. Então eu posso sustentar o que eu falei. Senão seria punido, seria muito ruim. O que você diria hoje para essas pessoas? Não tenho o que dizer não, porque quando a pessoa é racista, não é porque... Tem pessoas que cometem crime de racismo, de injúria, ou de homofobia, até mesmo uma violência cotidiana, por estupidez, por um momento de raiva, né? Quem nunca xingou no momento de discussão, fazer um xingamento, isso a gente entende. Mas quando a pessoa é racista, ela tem esse conceito de ser superior, não tem o que você vai falar para aquela pessoa que vai mudar isso, né? A escravidão no Brasil foi ontem, né? 136 anos. O futebol chegou no Brasil 6, 7 anos depois do fim da escravidão. Então a história nossa, o Brasil é um país adolescente, a democracia tem 40 anos, se eu não me engano, vai fazer 40 anos ainda. Brasil é um país adolescente, cheio de problema. E agora que a gente começou de uns 3, sei lá, de um tempo para cá, que a gente começou a criar o hábito de conversar e debater sobre vários assuntos, sobre problemas. A gente, o brasileiro, não falava nada, só reclamava, e político ladrão era só isso e não se envolvia nada. Não, política, religião, a gente não discute. Não, discute sim, senão, por isso que nunca nada mudava, né? Mas é isso, eu vejo que eu me tornei um encrenqueiro depois daquele episódio, depois de tudo, e eu tenho que tomar, de lá pra cá, eu tomo muito cuidado com o que eu falo, porque eu sei que se eu não conseguir provar depois, eu vou ter um prejuízo muito grande. Mas ali você conseguiu provar, e aí você teve um episódio que foi silencioso, quando você foi levar um amigo no hospital lá em Campinas, ainda na época da ponte, e aí a polícia te confunde com um assaltante, com um bandido, não sei. Como é que foi essa abordagem, cara? Você lá em Campinas, ajudando um amigo, como é que foi isso? Então, para você ver a diferença que a internet e as redes sociais têm, né? A força que tem. Nesse episódio de Campinas, eu jantava sempre no estádio da Ponte Preta. E eu cheguei para jantar um dia e tinha um menino que estava sentindo uma dor no peito. Naquela época, estava morrendo uns jogadores, negócio do coração e tal, tinha essa preocupação. Daí um funcionário da Ponte falou, pô, Aranha, tem como você levar a gente lá no hospital para ele fazer um exame e tal. E jantamos e fomos. E aí eles entraram para fazer o exame médico e eu fiquei do lado de fora da recepção ali, encostado no meu carro, mexendo no celular, né? E passou uma viatura da polícia, eles passaram devagarzinho, começaram a me olhar. Eu lembro que hoje falar isso é até bobeira, é até tosco isso, mas na época tinha um tal do Nextel, que para você ter um Nextel você tinha que ter um salário acima de R$3.000, era uma burocracia danada, né, para poder ter um telefone desse. E aí o cara me viu encostado num carro e mexendo num celular caro daquele, e eu acho que ele pré-julgou que não fazia sentido uma pessoa negra como eu naquele cenário. E eles desceram da viatura e quando ele desceu, já pegaram a arma. Eu falei, bom, já fiquei com medo, mas ele falou, vai me revistar, pediu o documento, entrego, tá tudo certo, esclarecido, vida que segue. Praxe do negro. Mas, quando eu virei para ser revistado, eu já fui algemado. E sem falar nada? Nada, eu fui algemado e aí eles começaram a me bater. Muito, eu caí no chão, de cara, e bateram bastante, bateram com arma na minha cabeça, e uma galera vendo. Mas não tinha
para fazer uma live, filmar. Naquela época era máquina digital e era caro, né? Então, o segurança da Ponte Preta que foi com a gente viu, ele estava voltando para avisar, ele viu aquela situação, ele ligou na Ponte Preta e falou, olha, eu não sei o que o Aranha aprontou aqui, mas os caras estão arrebentando ele aqui e vai levar embora, tá algemado. E aí o pessoal da Ponte Preta, inclusive, que é hoje presidente da Ponte Preta, o Marco Berlim, ligou para todo mundo da imprensa, falou, meu, corre lá, porque a gente não sabe o que está acontecendo, o que pode acontecer, vai lá. E o pessoal da imprensa chegou, só que antes da imprensa chegar, chegaram umas 2 viaturas, né? E o primeiro, muitos policiais já fazem jogo da Ponte Preta, dos clubes de futebol. Eu lembro que um policial veio até onde eu estava, já estava guardado dentro do camburão, já lá do forninho. E um policial veio, olhou, e eu olhei para ele, aí eu só via a fisionomia dele fazendo assim, ó. Tipo, deu ruim. Fizeram besteira. E aí foi chegando o carro das emissoras, e aí eles me tiraram da viatura, tentaram me limpar, mas aí já era tarde. E aí fiz corpo de delito, fiz todo o processo, né? E depois eles falaram que tinham me confundido com um assaltante, né? Você perdoa esses policiais? Não sei se o termo é perdoar, mas assim, eu não carrego nenhum tipo de raiva, né? Mas não esqueço, né? Eu aprendi com o meu treinador de Pouso Alegre, Arthur Custódio, que a gente não deve esquecer aquelas pessoas que fazem mal pra gente. Porque quando está no momento bom, muitas vezes são as primeiras a se aproximarem da gente, né? E a gente começa a dar atenção pra gente ruim, pra gente que não torcia, queria o nosso mal, fez mal pra gente, e acaba deixando de lado pessoas boas, que mesmo que não estavam com você no dia a dia, sempre torceu por você. Então, não esqueço, né? Não tem como esquecer. Mas teve uma repercussão na mídia, né? Dei entrevista para algumas emissoras, mas não tinha a força de hoje, né? Internet, a comunicação, a notícia na palma da mão. Claro. Então não rendeu como no Santos, que aí é o Santos, bicampeão mundial, num jogo importante, transmitido, né? Eu já era um cara que tinha o nome no cenário. A diferença foi essa, mas passei por muitos episódios, mesmo como profissional. Onde eu morava, em prédio, onde eu morava, condomínio, no jogo mesmo. Teve um jogo no Sul, fui fazer um jogo e o alambrado ficava bem próximo do campo, assim, e eu era reserva, tava aquecendo, fazendo alongamento ali, e naquela época vendia bebida. Eu calculo que mais ou menos, no mínimo, uns 6, 7 daqueles copão de chopp grandão, eles encheram com xixi, com urina, e aí uma hora que eu tava passando, eles jogaram ao mesmo tempo em mim. E aí eles ficavam gritando assim, que agora eu tava desinfetado, agora você tá limpo pra ficar aqui no estádio, seu macaco. Esse é o banho de macaco. Agora você pode ficar aqui. Você tava fedendo, agora você tá cheiroso, você nunca teve tão cheiroso. E começaram a falar tanto, aquele negócio foi entrando na minha mente, que eu tinha chovido, eu balancei a placa, um gancho que prendia a placa de publicidade subiu. Eu puxei, era como se fosse um espeto grande. Eu coloquei dentro da minha blusa, assim, encharcado que eu tava. O volume de gente que tava na tela me xingando ali, eu falei, cara, se eu enfiar esse espeto aqui, pelo menos 2 eu pego. Era o meu pensamento. E aí o Marcos Vinícius, volante, que jogava na Ponte Preta, cara experiente, já rodado, ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, cara, eu te entendo, mas você vai jogar sua carreira fora se você fizer isso. Larga muito isso daí. Aí eu fui e joguei o gancho fora, mas não deu 5 minutos. Apareceram 2 policiais pra procurar ver se eu tava com o gancho na mão, porque os torcedores viram, né? Eu pegando o gancho, colocando. A sorte que o Marcos Vinícius, cara experiente, cristão na época, varão, foi o cara do bem, não me incentivou a fazer cagada, o cara foi, me deu um conselho bom, eu ouvi, e aí eu segui, né? Mas como a gente conversou já, né, outras vezes, conversamos ali, era uma época que era uma câmera no jogo para filmar o jogo, os gols, não tinha tanto recurso igual tem hoje, né? Verdade. Só terminando a parte do futebol, para a gente entrar na parte do escritor, Palmeiras, por que foi tão curta a passagem? O que aconteceu? Nossa, eu não sei até que ponto eu posso falar de besteira aqui, mas tem um massagista do Santos,
Jorginho BC, ele dizia assim, que tem caca, tem cagado, merda, que é melhor deixar secar. Que se for mexer, vai sujar, vai feder mais, sabe? E o Palmeiras me acolheu, o torcedor me acolheu, e eu tava super bem no Palmeiras também, tava começando a me sentir em casa, sabe? Muito respeitado até hoje pelo torcedor palmeirense, porque eu fui profissional, trabalhei pra caramba, sabe? Tava ali disposto. Eu somei demais, porque eles me trouxeram, né, para brigar por uma posição com o Praz, ou para estar ali revezando com ele, porque o Praz às vezes se lesionava com mais frequência e tal. E eu cheguei no Palmeiras e, para a felicidade nossa como grupo, foi o melhor ano, acho, da carreira do Fernando Praz. Foi até para a seleção brasileira na sequência, assim, e foi muito bem. Então, como o Praz estava muito bem, jogando muito bem, eu não tinha do que reclamar. Palmeiras em dia comigo, oferecendo uma estrutura muito boa. Pô, eu vivendo aquele Palmeiras reconstruindo, ganhando, o Praz jogando muito, eu fazia a minha parte, sentava ali no banco, pegava o meu Gatorade e ficava ali. Fazia o que era a minha parte. Só que chegou um determinado momento, o combinado era um contrato maior, porém, inicialmente eu chegaria com um contrato de 1 ano, se as coisas dessem certo, renovaria. Se não tivesse dado certo, eu iria embora, né? E eu recebi algumas propostas muito boas, quando eu estava na reserva lá do Praz, para jogar, né, de clubes grandes, e aí eu fui conversar com a diretoria e eles me disseram, ó, a gente não combinou que ia fazer um contrato maior, que a gente ia fazer mais 2 anos? Então, você tá feliz aqui? Eu falei, pô, eu tô feliz. Eu não tenho motivo para sair daqui. Pô, não tô jogando, não é o melhor cenário. Tá, ok. Mas eu tô muito feliz no clube, tô satisfeito aqui, meus filhos, minha família tá bem, estão na escola, acabaram de se adaptar, né? Eles tiveram um baque muito triste saindo de Santos, que era uma coisa que a gente não queria, mas a gente tava voltando a se estabilizar novamente. E eu confiei nisso, né? E aí, quando chega no final do ano, me chamaram na secretaria e eu fui até de chuteira, de uniforme. Eu tava no treino, eu saí correndo do treino, fui de chuteira lá, felizão. Falei, agora eu vou assinar o Chamex, vou me aposentar aqui no Palmeiras, né? E vou jogar aqui no Palmeiras e depois vou na Ponte e me aposento lá. E encerrou a minha história no futebol. Quando eu chego, eu sou comunicado que eu não fazia mais parte dos planos e que era para eu procurar clube. Aí eu fiquei muito chateado, eu falei, poxa, mas eu recebi outras propostas, não fui, e agora no final do ano recebo uma notícia dessa, como é que eu vou explicar em casa? Os meninos mudaram de colégio, toda mudança toda novamente. Enfim, foi combinado uma coisa de boca, mas o que vale é o papel, né? E aí eu falei, poxa, então não tem outra forma, não tem como a gente contornar isso e tal. E não tinha, né? E eu fui saber que já estava isso decidido há mais tempo, porque eles já tinham contratado outro goleiro. Antes mesmo de falar comigo, se eu não me engano, era o que veio do Avaí, não lembro o nome dele agora. Chegou a fazer umas 4 partidas, aí entrou o Jailson. Então, o Palmeiras foi isso, a passagem foi curta por esse motivo, né? Durante a trajetória minha no Palmeiras estava tudo ok, quando o Palmeiras entrou no trilho, por isso que eu falo que eu vou para quebrar pedra. Quando as coisas estavam indo bem, eu imagino que foi, é o que eu imagino, né? Que eu acho que aconteceu. Bom, o Praz está voando, chegou no nível de seleção brasileira. Bom, não precisamos mais do Aranha aqui no calcanhar dele. Vamos trazer um cara mais novo, vamos preparar esse cara mais novo, o Praz encerrando, ele assume. Eu acho que a ideia foi essa, né? Não vamos ficar com 2 goleiros veteranos aqui. Mas foi essa a minha história no Palmeiras. Mas fui fazer o jogo Palmeiras e Ponte Preta na Arena Barueri, muito bem tratado pelo palmeirense, torcida única, muito respeitado. Tirei bastante foto com o pessoal. Você vê que tem um carinho, né? Que poderia ter sido uma história maior, né? Verdade. Qual foi o grande treinador que você trabalhou? Nossa, eu tive o privilégio de trabalhar com muitos caras, assim, grandes do futebol. E quem foi o melhor para você? O melhor, eu não sei, porque, assim, o Vanderlei Luxemburgo é melhor nisso, o Muricy é melhor naquilo, o outro é melhor naquilo outro, assim, cada um tem um ponto muito positivo,
Por isso é difícil, mas eu trabalhei com o Muricy, trabalhei com o Vanderlei, trabalhei com o Oswaldo de Oliveira, trabalhei com muita gente bacana, né? Então eu não consigo achar assim o cara, o maior. Você poderia ter se moldado como você se moldou para ser o goleiro? Teve o Dida, teve o Sim. Rafael, essa coisa toda, para ser um treinador. Por que você se afastou do futebol e você nem assiste futebol? Por tudo isso que a gente tem conversado, sabe? Por isso que eu volto a dizer, por essa mentira que é o futebol, né? Quando você pega aí agora, se puxar na internet, a estatística de salário dos jogadores, você vai ver que ficar rico com o futebol, a mesma chance de você jogar num bilhete de loteria. Da última vez que eu vi, mais de 85% dos jogadores de futebol não ganhavam 3 mil reais, não trabalhavam o ano inteiro e normalmente não recebia. Mas o pessoal olha pro Neymar, olha pros caras lá da ponta da pirâmide, né? E trabalhar com futebol lá na ponta da pirâmide é uma concorrência muito grande. É uma disputa muito grande, que às vezes é muito bom, mas às vezes é muito ruim, né? Então tem a pressão psicológica, tem o trabalho diário. Eu ia manter a mesma vida de jogador, viajando, trabalhando todo dia, salário sem receber, e um salário menor, e sendo cobrado, pressionado, né? E eu falei, nossa, eu fiquei tantos anos vivendo assim, acho que eu tenho condições de fazer outra coisa, porque eu já fazia quando jogava. Eu já fazia as minhas palestras, meus eventos quando jogava. Eu só não publicava, né? E muitas vezes também não era remunerado porque eu era um jogador, eu não era um palestrante, né? Eu não queria que as pessoas confundissem as coisas. Ah, mas também ela está pensando só em racismo, está pensando só em palestra. Então eu já tinha um caminho, né? Eu estava jogando no Avaí, eu já tinha meu livro pronto. O Brasil Tumbê já estava pronto quando eu estava no Avaí. E aí foi muito fácil fazer essa transição para mim. Hoje o trabalho que eu faço, os eventos que eu faço, eu sou muito bem recebido, respeitado. Não tem xingamento. Não tem xingamento, não tem pressão, né? O que eu preciso é ter sabedoria, estudar e ter coerência nas palavras, né? Mas eu vivo num ambiente saudável hoje. É tudo racismo. O que o Hendrick sofreu outro dia fazendo lá a Sim. imitação do King Kong, o Vinícius Júnior, o Vini Júnior, o Aranha, mas é diferente. Em que aspecto você diz? Você estava fora do ar, a gente estava conversando, você falou, Sim. mas o racismo que eu sofri era um racismo de quem ainda estava precisando vencer. Sim. E o deles, eles já estão num nível alto. Mas não deixa de ser racismo. Claro. Como é que você vê isso? Né? Por exemplo, eu acho muito difícil, enquanto tiver essa história em cima do Vinícius Júnior, ele ganhar uma bola de ouro. Ou concorrer diretamente. Entende? Se o Pelé tivesse batido no peito e enfrentasse mesmo de uma maneira militante, direta, talvez ele nem seria considerado o rei do futebol. Se bem que as pessoas não sabem por que ele é o rei do futebol. O brasileiro não sabe. Talvez o mundo não saiba. Poucas pessoas sabem disso, porque ele é o rei do futebol. Mas todo mundo que se posicionou por alguma causa, né, e essa pessoa teve a sua carreira de alguma maneira prejudicada, sua imagem prejudicada, né? Isso então, pode acontecer com o Vini? Sim, eu acredito. Hoje o Real Madrid vive um momento excelente, né? Ele não é sozinho, não é só o Vinícius Júnior, então é um time, ele depende do time. Então hoje está ganhando os jogos, está chegando nas finais, está tudo bem, tá legal, vamos apoiar o Vinícius, é isso mesmo, você é forte, mas aí ele já vai acabar ficando de fora da bola de ouro, talvez, né? Ou não ganhar. E aí amanhã, se os resultados não começam a aparecer para o Real Madrid, o que você acha que vai acontecer? Quem talvez vai ser o primeiro a cair? Quem vai começar a ser questionado? Entende? Ele tá trazendo um problema gigantesco, não só para o Real Madrid, para um país. É igual a relação que eu tenho com o gremista hoje, com muita gente do Sul, né? As coisas aconteciam, mas ninguém falava, ninguém mostrava, né? E aí a impressão que eu tenho é que eu fui o cara que tirou o capuz da cabeça do racista e comecei a mostrar, igual no Scooby-Doo, você tirava a cabeça para ver quem é o monstro. E aí todo mundo começou a ver. É isso, então a pessoa tem raiva de mim, muita gente tem raiva de mim, gremista, o pessoal do Sul tem muita raiva de mim, porque eu acabei expondo uma realidade que existia lá, né? E o Vinícius Júnior faz isso de maneira com uma repercussão mundial. O mundo inteiro está olhando para a Espanha e falando, nossa, como os espanhóis são racistas. Não achava que era assim.
Então a raiva acabou sendo muito maior. Hoje, se você é torcedor de um time espanhol... Atlético, Barcelona... Se você é espanhol, você viaja para qualquer lugar do mundo, para o Brasil, para um outro lugar, você fala que você é espanhol, a pessoa logo já fala, opa, posso estar diante de um racista aqui. Entende? Associa. Então, ele sofre também, né? Porém, ele tem a tranquilidade que hoje ele está no topo da pirâmide, lá no topo, bem no topo mesmo. Né? É como se ser um jogador de futebol bem-sucedido é a mesma chance de ganhar um bilhete de loteria, o do Vinícius Júnior é como se tivesse ganhado 5 bilhetes na loteria. Né? Chegar onde ele chegou é para... Põe 0 na frente isso antes de acontecer. Né? Então, ele está tranquilo. Aranha, por que os jogadores da NBA... se posiciona, os jogadores do Brasil não? O jogador da NBA, se eu não me engano, posso estar falando uma besteira aqui, o primeiro contrato é 2 milhões, 2 milhões e meio ano. No primeiro, se ele jogar um ano, ele já fez a independência dele. Então ele pode falar o que ele quiser, se posicionar do jeito que ele quiser. Ele sabe que vai ter retaliação, mas ele está garantido. Né? Não é o caso do futebol brasileiro. Vamos falar dos livros. São 2 livros já? Sim, publicado, sim. E esse aqui? Você trouxe aqui para a gente dar uma olhada, né? Sim. Trouxe de presente esse. Obrigado. Mário Aranha. O que nós contamos aqui, Aranha? Bom, uma das maiores dificuldades que a gente tem no nosso país, né, é a educação. Né? Eu dou exemplo meu. Na minha família, durante a minha criação, a gente não tinha conversa em casa de o que você vai ser quando você crescer? A idade está chegando, você vai fazer vestibular, você está pensando em fazer o quê? Que faculdade? Não tinha essa conversa. O homem estudava até a 5ª série para poder entrar em alguma vaga de emprego. Na verdade, você estudava para saber o básico da sobrevivência. Ler, escrever, conta de mais, de menos, de dividir e acabou. Mais do que isso você não ia usar para nada. E no caso das mulheres também. Né? E a gente ficou, o que sobrou? A grande ilusão. Hoje é ser MC, né? E ser um jogador de futebol. Agora também acrescentou aí influencer, né? Tal. Mas é muito pouco para a grande massa, para o pessoal pobre, preto da periferia. Por que não sonhar em ser em coisas mais reais, que depende só de você? Depende de você, né? Você ser um jogador de futebol não depende só de você. Você ser um cantor, fazer sucesso na internet. Tem que ter sorte, tem que estar no lugar certo na hora certa. Né? Então, mas eu trago no livro muitas referências de pessoas negras que tiveram sucesso na vida na época da escravidão, que foi o pior momento para ser negro no Brasil. Né? Então nós tivemos médicos, advogados, engenheiros, de tudo. Pessoas próximas da família real. Pessoas tem, por exemplo, do outro livro meu do José do Patrocínio, ele foi o primeiro automóvel que trouxe para o Brasil, foi ele. Né? Ele e Santos Dumont. Se você vai pesquisar, vai estudar, vai parecer Santos Dumont. Mas, na verdade, foram os dois. Trouxeram o mesmo carro. Um desceu em São Paulo, um no Rio, se não me engano, Santos Dumont desceu em São Paulo. Mas o primeiro acidente de automóvel registrado no Brasil é de José do Patrocínio. Bateu 6 km por hora. Mas tá lá. Mas é a história. É a história. Então, assim, se naquela época esses caras fizeram esse tipo de coisa, né, e todos eles tiveram uma condição financeira muito boa e viveram bem, fizeram história, foram importantes, porque eles tiveram a oportunidade de estudar. Todos. Tem até, mas tem Zumbi dos Palmares no seu livro aí. O que Zumbi tem a ver com a educação? Zumbi não foi um menino que cresceu no meio do mato e aí cercou de bambu em volta de uma aldeia e ficou lá definido. Não. O Zumbi, ele teve sobre a tutela da igreja até os 14 anos, se não me falha a memória. Né? Era um cara instruído. Por isso ele soube organizar. Ele foi um dos maiores líderes que teve no Quilombo dos Palmares, porque ele teve oportunidade. Então, eu acredito que a educação é um meio transformador, né? Não é que, se eu tiver um diploma eu vou ser rico. Não, não é isso. Mas você vai ter muito mais oportunidades. E você, quando você estuda, você vai cobrar dos seus filhos estudo. Seu filho vai chegar com o boletim da escola, você vai ler, vai chegar com a tarefinha da escola, você vai conseguir ajudar, né? Eu costumo dar exemplo, você tem 2 filhos. Um fica só para os afazeres domésticos, limpando, arrumando porta, lâmpada, e o outro só estudando, tendo carinho. Esse vai se formar médico ou engenheiro. O que vai acontecer? Quem vai ter uma condição melhor financeira? Né? O que estudou. Quem vai trabalhar para quem?
E esse cara que estudou, ele vai cobrar dos filhos estudo e ele vai ter condição financeira de dar uma boa educação para esses filhos. Enquanto esse outro aqui, quando ele tem filho, ele tem que ensinar o filho a sobreviver. Então essa turma que não estudou sempre vai estar trabalhando para essa aqui que acabou estudando. Né? Então acontece muito isso. E o livro traz isso daí, referências negras que tiveram muita relevância no nosso país, mas que tiveram a oportunidade de estudar, por isso. Hoje você é escritor e também palestrante, né? Sim. Você falou um pouco da sua palestra aqui, imagino, além de estar falando do livro, né? Uhum. Você dá palestra para empresas, para quem? Depende do BO, do problema de quem está me contratando. Então, eu faço bastante colégio, né? Eu não falo só de uma questão. As palestras minhas são sobre vários assuntos, assim. Então, eu vou no colégio público. Faço muito voluntário em colégio público. O tema lá é a maneira de abordar é outra, as ideias são diferentes do que quando eu faço um colégio particular. Você tem que adaptar ao público, né? Porque cada situação o racismo afeta de uma maneira. Claro. Né? E empresas também. Eu já fiz empresas grandes, famosas, que quando eles olharam para o quadro de funcionários, 98% dos funcionários eram brancos. Como num país que depois do continente africano é onde tem mais negro no mundo. Né? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Aí o cara me chamou para conversa e queria que eu explicasse, como que foi, mas como que é, eu não enxergo. Muita gente fala, mas eu não consigo enxergar esse racismo. Aí eu costumo sempre fazer esse exercício da pessoa se questionar. Reflexão. Quando eu recebo meu salário, em qual momento eu coloco esse dinheiro na mão de uma pessoa negra? É o dono da loja de carro? Do açougue, da padaria? É o médico, é o dentista? É o engenheiro? Quem? Em qual momento esse dinheiro vai para a mão de uma pessoa negra? Né? Não vai, praticamente não vai. Não vale esmola nem manobrista. Né? Aí você pergunta para uma pessoa negra assalariada, quando você recebe seu salário mínimo, em qual momento você coloca esse dinheiro na mão de uma pessoa que não é negra? 99%. Quase total. Ela vai no médico, ela vai comprar uma roupa, ela vai comprar um carro, ela vai... tudo. Então o dinheiro não circula na mão das pessoas negras. Enquanto as outras pessoas que não são negras, o dinheiro fica circulando entre elas. Então, o médico que é branco, ele vai construir uma mansão, ele vai procurar uma construtora que o dono é branco, que o seu gerente é branco e tal, e aí ele constrói, ele vai comprar móveis para mobiliar essa mansão, o dono da loja de móveis não é negro. Né? Então, tudo que ele vai fazer, ele vai num show, o dono do show não é negro. O dinheiro fica circulando entre eles. Enquanto na população negra, esse dinheiro não circula de maneira alguma. A gente só... É quase que o mesmo sistema da escravidão. Trabalha e entrega o dinheiro. Né? Só que de uma maneira moderna, legalizada. E como que a gente pode mudar isso? Né? Através do estudo, da educação, promovendo mais oportunidades reais para que as pessoas estudem, tenham um emprego melhor remunerado, tenham melhores opções. Né? Mas Aranha, tem cotas, é injusto, tem que ser uma base forte na educação para todos, igual para todos. Eu concordo perfeitamente. Então faz essa base de educação forte para todo mundo, depois nós vamos mexer com as cotas. Porque do jeito que estava não deu certo, por isso que veio as cotas. Então quando tiver tudo certo na educação de base, tira as cotas, ninguém vai reclamar. Nem o negro queria ter cota, mas se não tem, não tem acesso. É verdade, porque a cota existe exatamente porque existe a diferença. Né? Sim. A diferença está na base. Então se você muda a base, aí você não precisa mais de cota. É legal a gente colocar, inclusive nós vamos colocar aqui no nosso GC aqui o telefone para contratar a palestra do Mário Aranha. Agora não é mais só o Aranha, não é o goleiro Aranha. É 035, não, é 35, não precisa do zero, né? 35 9808 6905, aí pode entrar em contato para contratar o Aranha. O Aranha, você se sente mais realizado como goleiro que foi, um excelente goleiro, ou agora como escritor e palestrante, Aranha? Olha, são que te completa? Sim, são dois momentos. Tenho o sonho de criança, né, de ser o jogador de futebol, de jogar nas grandes equipes. A gente brinca no meio da boleiragem, né? Se você não jogou nos 3 M's, você não é profissional, que é Mineirão, Morumbi e Maracanã, né?
E eu joguei nos 3Ms, então para mim ficou de ótimo tamanho. Tive mais oportunidades do que eu achei que teria na minha vida inteira, né, de vestir todas essas camisas. E, enfim, então foi um momento muito feliz. Mas o meu lado pessoal, o meu ego, é o que eu faço hoje, como escritor, como palestrante. Se eu não me engano, eu sou o único atleta no Brasil que já recebeu o Prêmio de Direitos Humanos. Entende? Pelo que eu faço, pela maneira que eu conduzi as coisas. Eu falei não para muita gente grande. Quando eles querem me entrevistar no episódio do Grêmio. Eu poderia ter usado aquilo para me alavancar em várias formas, né? Eu falei não pro Jô Soares, não foi só uma vez, falei não para muita gente grande, para pessoas que muita gente pagaria para estar no programa. E eu disse não, porque eu entendi que não seria legal. Eu estaria sendo usado ou estaria usando a situação para me promover. Então, não. Então, esse lado do escritor, do militante, é o que mais me deixa satisfeito, apaixonado, né? Vivo, mantém vivo, mas eu sei que o Aranha, a história do Aranha no futebol é o que dá o impulso para essas outras questões. Se eu fosse só um militante, um cara que só estudou a vida inteirinha, eu sou o melhor do mundo sobre racismo, só isso, as pessoas não iam querer me ouvir. As pessoas que eu quero que a vida seja transformada. Agora, falar quando eu vou nos colégios públicos, principalmente, ou qualquer lugar, o goleiro Aranha vai vir aqui falar, mas eu ouvi o goleiro Aranha, ele quer ouvir. E aí as pessoas me dão a oportunidade por ser o Aranha e acabam conhecendo o Mário e acabam conhecendo as minhas ideias, né? Você se arrepende de alguma coisa na sua trajetória? Nossa, não sei se chego a ser um arrependimento, sabe? Mas eu descobri que a gente nunca está maduro o suficiente. Nunca está experiente o suficiente, assim. A gente sempre está vacilando, né? E eu, por exemplo, na minha saída do Santos mesmo, hoje, olhando, né, de fora, sem ter todas as informações, porque todo mundo pode ser enganado porque a gente não sabe de tudo, né? A gente não tem todas as informações. Mas eu acho que eu fui, talvez, de certa forma, induzido a sair, entende? Talvez o meu momento no Santos já tinha passado, a diretoria entendia que não era mais para mim, que precisava ter uma renovação, vir outro goleiro, isso aí eu entendo perfeitamente. Só que talvez, como vamos dispensar um cara que tá bem, tá tudo bem aqui no clube, e a gente pode trazer alguém que não vá bem. Né? Então, eu acho que a situação foi levando, e aí eu tive que sair do Santos, mesmo contra a minha vontade, por isso. E no Palmeiras foi muito bem, foi tudo legal, mas eu estava muito feliz no Santos. Eu acho que não chega a ser um arrependimento porque eu não fiz nada errado, não foi pelos motivos errados, e eu não saí porque eu queria sair do Santos. Né? Então eu acho que se eu tivesse um pouco mais, talvez, de maturidade, eu tinha conseguido contornar de alguma outra forma e permanecido por mais tempo lá. Né? Mas, por outro lado, essa infantilidade de mim de não saber lidar com aquela pressão de todos os lados acabou me levando para um outro clube também, que, poxa, para qualquer jogador de futebol, quanto mais camisas você vestir, cara, mais legal, muito mais especial isso fica, assim. Eu vivi momentos incríveis no Palmeiras também, mas eu acho que esse lance do Santos, assim, foi o que mais me chateou. E o que é que sonha o Aranha agora? Nossa, eu coloco minha cabeça no travesseiro tranquilo, porque graças a Deus, há muito trabalho, eu realizei todos os meus sonhos. Todos. Que eu tinha como sonho mesmo. Objetivo um ou outro não alcancei, mas sonhos que eu tinha, que eram poucos pela vida que eu tinha, eu realizei todos, assim. Então eu tô só aproveitando a minha vida, né, da melhor maneira possível, fazendo uma coisa que eu tenho conhecimento e tenho prazer de transformar a vida das pessoas. Eu recebo esse retorno de muita gente, né, das palestras que eu faço, principalmente em colégio ou em fábrica, do cara que estava vivendo uma vida que ele não queria, e difícil, muito difícil, e aí eu chego e falo para a pessoa, 4 anos passam, você querendo ou não. Se dedica então, vai, estude. 4 anos vai passar. Tá difícil. Fazendo ou não, vai passar. Vai passar. Mas eu não tenho condição de pagar, dá o calote, não paga, atrasa a parcela, depois... Cara, faz. Pega esse financiamento do governo, Você dá um jeito aí. Já tá difícil mesmo. Se é um objetivo seu de mudar, de virar essa chave, vai.
E aí depois, porque muitos anos que eu faço palestra, eu encontro pessoas, recebo mensagem do cara falar, cara, eu te ouvi e hoje eu tô vendo os meus amigos que falaram que eu tava louco de fazer isso, eles estão trabalhando no mesmo lugar, alguns foram despedidos e eu já não trabalho mais com aquilo. Eu me formei em educação física, hoje eu faço personal, ganho tanto por semana, outro virou advogado, teve uns que tinha um menino que fazia computação, hoje ninguém sabe, mas os jovens não sabem o que é isso, fazer computação. Mas tinha um menino que queria fazer computação, mas tinha vergonha. Porque quando ele passava com a pastinha, os outros ficavam rindo dele. Falavam, você nem tem computador na sua casa, fazer computação pra quê? Vai trabalhar na obra, vai mexer com computador onde? E aí eu fui e contei a história do caranguejo no balde, que eu conto pra todo mundo, que é quando o caranguejo tá fugindo, o outro vai lá e puxa ele de volta, sabe? Todo mundo te apoia, é legal, é teu amigo quando você tá junto, mas ninguém quer te ver subindo melhor, porque o cara falou, por que ele, não eu? Né? Então, eu contei isso, essa história, e o menino desencanou das piadas, da gozação dos meninos, fez o curso de computação, e alguns anos depois eu encontrei com ele, e ele falou, cara, você acredita que eu fiz o meu curso, hoje eu tenho uma empresa que conserta computadores. Tenho minha família, comprei meu carro, só não saí do aluguel ainda, mas tô com a empresa, tô trabalhando, tô feliz. Cara, obrigado mesmo. Isso aí que me dá mais orgulho do que qualquer título no futebol. Vidas transformadas, né, cara? Isso é muito legal. Você falou de sonho que realizou todos. Pouca gente esteve perto do Pelé. E você teve a oportunidade de estar perto do Pelé, sim, né, cara? Sim, isso aí é... O Edinho parece que é padrinho de casamento. De casamento, né? Sim. Isso aí é surpresas da vida que a gente não perde por ser honesto, por ser bacana, né? Você vê, eu sempre chegava mais cedo no CT, e aí eu cheguei, tava um sol muito quente em Santos, e estavam uns meninos brincando de bola no sol lá, e um cara gringo, assim, sabe, parado no sol, tava todo vermelho, aquele calorzão, e aí eu fui lá e falei, não fica aqui no sol, senta aqui e tal. Aí eu fui ver o cara era americano. Aí pedi pra falar, senta aqui na sombra. Eu fui lá, peguei água, chamei o menino que tava comigo, assim, pra jogar bola com o menino lá, dei água pra eles, fica aí e tal. Aí ele falou que tava esperando o Edinho. Eu falei, deve ser convidado o Edinho e tal. Dei água pra eles e fui me trocar. E, boa. Fui embora e daqui a pouco o telefone toca, o Edinho. Porra, Monstrão, ele já era, nessa época ele já era, né, meu padrinho de casamento. Ele falou, pô, Monstrão, chama de Monstrão. Pô, Monstrão, obrigado aí a atenção que você deu lá pro meu cunhado. Eu falei, cunhado? Ele falou, pô, que tava lá, ele casado com a minha irmã e tal, americano. E aí ele chegou e elogiou. Falou que você foi muito educado, que você, pô, foi um cara bacana, levou ele lá na sombra, levou água. E isso aí, essa conversa rodou na família, assim, né? Pô, o cara é um cara bacana, um cara legal. E eu já conheci o Edinho, e aí eu comecei a ter essas oportunidades perto do Rei, né? Então, quando ele ia no CT, me tratava super bem, e tem fotos minhas com o Pelé no CT, que não era pra estar na foto, tá totalmente fora de contexto. Tá o Neymar, tá o Elano, o Pelé, tá a galera toda, tá o Aranha lá, de Robert lá. Por quê? Porque às vezes ele, Aranha, vem cá. Aí eu ia sair na foto junto, né? E na casa dele também tem foto, então assim, é uma das grandes surpresas. Eu acho que foi a maior vitória minha no futebol. Foi ter a oportunidade de ter conhecido o Pelé, o Rei, pessoalmente, assim, né? Legal. Aranha, parabéns pelo seu trabalho, cara. A gente quando conhece o atleta, a gente não vê, e aí até uma falha da imprensa, a gente não vê que por trás do atleta tem o ser humano, né? A gente enxerga o goleiro ali, mas ali já tinha um cara com um propósito, com bandeiras para serem defendidas, e é muito legal isso, e é muito legal você ter transformado e vai transformar outras vidas. Obrigado. Gostaria até da última mensagem sua para quem nos ouve agora. Você fica à vontade para falar do que você quiser, Aranha. É difícil, são tantas coisas, né? Assim, eu circulo por muitos ambientes, né? Desde das mansões mais caras, lá em Alphaville, dos amizades, a favela, na Rocinha, onde eu vou bastante, assim. Então, eu sou um cara que ando bastante, tem muita coisa na minha cabeça, mas eu volto a dizer, futebol é maravilhoso, é bacana, né? Mas é uma ilusão. Para a grande maioria é uma ilusão. Então tem o futebol
ou a música, ou qualquer carreira no esporte que não dependa só de você, tenha como plano B, não como plano A. Plano A sempre tem que ser o estudo. Porque se você não conseguir estourar na música, se você não conseguir ser um jogador de futebol de alto nível profissional famoso, né? Se você não conseguir ser um esportista de alto rendimento, você não está desamparado. Né? Se você tem sua vida para seguir ali, você está bem amparado. Né? Porque no Brasil o que acontece é isso. A pessoa se dedica a anos, dá toda a sua juventude para o esporte, sua saúde, sua juventude. Quando não tem mais, você é descartado no mercado de trabalho sem capacitação nenhuma, sem saber o que fazer. Né? Então, se tem um recado que eu poderia dar é esse. Pô, lute pelo seu sonho, acredite no seu sonho, mas entenda que ele é o plano B, porque tem um outro mundo real, mais prático, com um caminho mais certo. Querido, obrigado. Obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Continue com esse sucesso aí. O mesmo que você teve no Gol, agora como palestrante, transformando as pessoas. Obrigado, Viu Aranha. Foi um prazer tê-lo recebido aqui no Pode Silo. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. A gente sempre fica preocupado de vir não agradar, de não ser um papo legal, de não conseguir passar nada, mas é isso, é a verdade. Baita mensagem. Obrigado, Viu Aranha. Pessoal, assim a gente termina o nosso Pode Silo, uma entrevista de bastante impacto e que nos leva à reflexão. Muito legal esse trabalho que você está fazendo. Obrigado, até a próxima. Valeu, Aranha. Sucesso. Valeu. Valeu.